hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao AVC, que é o acidente vascular cerebral. O AVC, gente, que é popularmente conhecido aí como derrame, é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações no Brasil. Só em 2024 foram registrados mais de 50 mil óbitos aqui no país. Então, esse vai ser o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, mande para a gente as suas dúvidas, as suas perguntas, tá? Tá aqui o nosso número de WhatsApp. A gente vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, as causas, diagnósticos e o principal, né? Como prevenir o derrame cerebral. Aqui no nosso estúdio, participa com a gente, eu recebo a neurologista do Hospital Estadual Central, doutora Rúbia Sfalcini. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Uma boa tarde, viu? Seja bem-vinda. E também a Sheila. O pai dela já sofreu 3 AVCs, foi isso, Sheila? Isso, Roberta, boa tarde. Boa Sofreu tarde. 3 AVCs há mais ou menos 6 anos. Como é que foi? Como é que foi o histórico? Vocês começaram a perceber esses sinais nele antes? Então, na verdade, não, porque ele morava sozinho, né? Então, assim, a gente soube quando ele teve o primeiro AVC e mais ou menos 6 meses depois ele teve os outros 2. Doutora, para o pessoal de casa entender, daqui a pouquinho a gente vai comentar o caso específico do pai da Rúbia, né? Que é assustador pensar numa pessoa que sofreu 3 AVCs. Mas antes, vamos explicar para o pessoal de casa o que acontece no nosso organismo que chega a esse ponto, doutora? Oi, boa tarde a todos. Então, é muito importante, hoje é um dia muito importante para a gente, porque é o Dia Mundial do AVC, e é um dia dedicado exatamente à conscientização da população em relação ao que é a doença, que ainda permanece sendo a doença que mais mata e mais incapacita em todo mundo. Então, a orientação que nós damos hoje é realmente saber reconhecer os principais sinais que nos levem à doença, para que não se perca tempo em relação ao tratamento. Então, a campanha desse ano, ela enfatiza realmente os fatores de risco, que as pessoas reconheçam os fatores de risco e saibam reconhecer os sinais de alerta de um AVC. Porque se você não sabe reconhecer esses fatores, esses sinais, você fica em casa esperando melhorar. E isso atrasa o tratamento. E hoje nós temos tratamento para o AVC isquêmico. E ele é tempo dependente. O tempo é precioso, né, nesse momento. Exatamente. Então, é muito necessário que as pessoas saibam reconhecer os sinais de alerta, os sinais de um AVC, para que ele não perca tempo em casa. Isso vai reduzir tanto mortalidade como também sequelas. Quais sinais são esses, doutora? Vamos lá, pessoal de casa prestando atenção agora aqui na entrevista. Tem uma sigla, inclusive, né, para esses sinais, né? Exatamente. Eu sempre gosto de dizer que fica mais fácil, né? A sigla SAMU. S de sorria, você vai perceber se há alguma assimetria facial, né? O desvio da boca. A de abrace, que é aquela quando você leva os 2 braços e há uma queda de um deles, na maioria das vezes. A de linguagem, né? M de música, na verdade, que você vai falar. Então, você vai avaliar se você tem alguma alteração de linguagem na fala. E U de urgência, porque trata-se de uma doença tempo dependente, uma urgência médica, e ela é tempo dependente. Então, você, frente a esses sinais e sintomas que eu disse, você tem que ligar imediatamente ao 192 SAMU. Então, você aciona o SAMU, aguarda o socorro chegar na sua residência, onde quer que você esteja. E nesse momento, né, a gente sabe que o tempo, como você já reforçou, é crucial para isso. Tem algo que a gente possa ir fazendo com esse paciente, doutora, com essa pessoa? É muito importante ligar imediatamente ao SAMU, porque quando você tenta levá-lo a um hospital, a algum local, pode ser que naquele local não seja especializado nisso e as pessoas elas vão tentar te ajudar, mas acabam perdendo tempo, porque o tratamento ele é instituído a partir do momento que a gente tem um diagnóstico do AVC isquêmico, por exemplo, que é aquele que corresponde a 80% dos casos. É aquele onde a gente tem uma obstrução de uma artéria. E o paciente chegando no centro de referência, por exemplo, a gente vai levá-lo imediatamente à tomografia, que é o exame que diferencia entre um AVC isquêmico e o hemorrágico. E, sendo isquêmico, a gente já vai instituir o tratamento, caso o paciente não tenha nenhuma contraindicação, o tratamento venoso, que é a trombólise venosa. Esse tratamento ele vai
simplesmente tentar dissolver esse coágulo que está ali interrompendo o fluxo de sangue para uma determinada região do sangue. Se essa pessoa vai para um local que não tem uma tomografia ou que não tem uma pessoa que realmente entenda do assunto, ela vai perder tempo. E o tempo é fundamental. Tempo é cérebro, que a gente diz. E aí com o seu pai, Sueli, como é que foi? Então, na verdade, como ele morava sozinho, Sheila, né? Perdão, isso. Como ele morava sozinho, então assim, ele, né, chamaram logo o socorro, ele foi logo socorrido. Aí ele ficou bem, o primeiro AVC ele não teve sequela nenhuma. Porém, quando ele teve o segundo, ele já ficou com uma sequela motor e sequela na fala. Então, hoje ele anda com auxílio de uma bengala, né? Ele ficou com uma lesão motora do lado esquerdo e então assim, hoje ele anda com bastante dificuldade. Depois disso, vocês passaram a ter um estilo de vida com o seu pai mais presente, já que ele mora sozinho. O que vocês conseguiram proporcionar a ele como uma forma mais segura diante desses 3 casos que ele já passou? Então, aí ele não pôde mais morar sozinho devido a isso, né? Então, ele foi morar com a minha irmã, ele ficou 3 anos morando com a minha irmã e depois ele veio morar comigo. Ele ficou mais ou menos 8 anos morando comigo. E nesse tempo que ele ficou comigo, como eu sou fisioterapeuta, então assim, eu tentava fazer exercícios com ele, colocar ele para poder andar, mas ele é teimoso. E daí ele falava que não ia resolver nada, sendo que a neurologista dele na época indicou para ele poder fazer a fisioterapia, fazer a fono, mas ele não quis. Então assim, o que eu podia fazer, né, com ele, eu tentava fazer, era caminhar com ele, para que ele não ficasse assim com tanta sequela. Olha só, tem mais comentários chegando aqui nas nossas redes sociais. Tem uma pessoa que diz, boa tarde, já tive 2 casos de AVC com morte na minha família. Uma pessoa que tem esse histórico, ela precisa ficar um pouco mais preocupada, doutora? Sim, é um fator que a gente diz não modificável quando você tem um histórico familiar, né? Então, a campanha, por exemplo, da World Stroke Association, ela foca agora hoje em 2024, no ano de 2024, destacando que 90% dos casos de AVC podem ser evitados. Com relação, se você controlar, por exemplo, os fatores de risco modificáveis, que são aqueles que você consegue controlar. Por exemplo, hipertensão, diabetes, o tabagismo, o sedentarismo, a prática de atividade física diária, 5 vezes na semana, 30 minutos, somente isso já reduz em aproximadamente 25% a chance de um AVC. Então, é óbvio, se a pessoa tem um histórico familiar, ela não tem como mudar isso. Ela não tem como modificar, porém ela tem outros fatores modificáveis que são esses que eu acabei de falar. Olha só, tem um caso que chegou aqui pra gente, da Alberlane, que chama atenção, assim como o caso do pai da Sheila. Ela diz, boa tarde, Robertinha, minha avó teve 6 AVCs há 4 anos. O médico disse que ela tinha 5% de chance de viver, mas graças a Deus está forte, com 94 anos, andando, comendo, vivendo bem. O nome da minha avó é Maria Bertolina, então um beijo para sua vovó, viu, Alberlane. Pessoas que têm esse histórico, nesse caso aqui, né? O pai da Sheila, que já sofreu 3 AVCs, essa vovó da Alberlane, que já teve 6 AVCs. Os cuidados precisam ser redobrados, doutora, de que forma? Então, a primeira orientação que eu dou em relação a esses casos é primeiro saber se realmente foram 6 ou 3 AVCs. Porque muitas vezes a gente tem vários diagnósticos na neurologia, a gente tem diagnósticos diferenciais. Tem situações que parecem um AVC e não necessariamente são. Mas o AVC, sim, pode recorrer. Isso pode acontecer. A grande importância é realmente identificar uma possível causa para esse primeiro AVC e começar um tratamento que a gente chama de profilaxia secundária, prevenção secundária. A prevenção secundária é quando você já teve um AVC e daí você precisa identificar uma possível etiologia, começar a tratar para que você não tenha mais nenhum outro AVC, pelo menos para que esse risco reduza. E a prevenção primária é aquela onde você tem fatores de risco, como um diabético, por exemplo, um hipertenso, e que nunca teve um AVC. Então, ele precisa o quê? Controlar essas doenças para que ele não tenha uma prevenção primária, tá certo? Sheila, no caso com seu pai, vocês conseguiram entrar com esse tratamento de prevenção?
Então, infelizmente, não, porque quando ele teve o AVC, o primeiro, né, ele ainda morava sozinho, então ele era alcoólatra, tabagista, sedentário, todos os fatores de risco que a doutora comentou. Então, assim, infelizmente ele continuou nessa vida, ele só realmente parou quando ele teve os outros dois e que ele ficou, assim, realmente, assim, incapacitado, foi que ele parou realmente, assim, né, e mudou o estilo de vida dele. Mas só depois que ele sofreu os outros 2 AVCs, infelizmente. Infelizmente, né? Mas olha, tem um comentário aqui de uma outra telespectadora que quer saber: dormência no braço esquerdo pode ser sintoma de um AVC? A doutora já falou aqui pra gente quais são os sinais, mas tem essa relação com o braço direito ou esquerdo, doutora? Tem, vai depender, por exemplo, da região onde o fluxo de sangue reduziu ou ocluiu, né, naquela artéria. Então, ela pode acometer um segmento do corpo. É mais comum um segmento, de mídio, que a gente chama, né, um lado do corpo. Em 80% dos casos, é mais comum afetar um braço e uma perna, por exemplo, a direita ou a esquerda. Tá? Mas, como eu disse, né, nós temos vários diagnósticos diferenciais para o AVC e outros diagnósticos neurológicos, na verdade, que não necessariamente são um AVC. Então, somente uma dormência no braço, a gente tem que considerar a história. Isso é muito importante em relação à instalação do déficit. É importante lembrar que o AVC, ele não acontece aos poucos, ele geralmente é uma instalação súbita. Você está bem e, de repente, ele acontece. Perfeito. Só para a gente finalizar, tem um comentário de uma pessoa que diz: tive um AVC hemorrágico há 3 meses, estou me recuperando com fisioterapia, tenho 49 anos. Então, a gente faz aqui um alerta, né, da importância esse Dia Mundial para a gente combater, prestar atenção nos sinais que a doutora acabou de trazer aqui para a gente. Manda um abraço para o seu pai. Que bom, né, assim, que hoje ele continua aí para a família estar pertinho, cuidando, né? Sim, hoje ele está melhor, graças a Deus. Graças a Deus.